Vamos lá, continuando. Continuando, vamos lá. Oi. Tá bom, deixa aí. Ó. É muito barulho. Você tá com calor, tira o casaco. Não, desligar não, deixa assim, tá abafado aqui. Tá muito abafado. Eu, hein? Olha só, vamos lá continuar a correção. Vamos ver aqui. Número 3. Atenção, vamos lá. Número 3. Ligue os quadros correspondentes. Então, temos aí entrepostos comerciais para exploração de recursos. A senhora não está apresentando. Oi? A senhora não está apresentando. Ah, tá. Peraí, só um minutinho. Ok, agora? Então, atenção, vamos virar para frente. Entrepostos comerciais para exploração de recursos naturais. Feitorias, né? Tipo de comércio baseado em trocas. Escambo. Produto explorado pelos portugueses. Pau-Brasil. Então, extraíam um corante vermelho. Pau-Brasil. E esse corante vermelho era usado para quê? Para colorir tecido. Isso, para atingir os tecidos na Europa. Atenção, presta, né? Muita atenção ao detalhe. O corante vermelho extraído do pau-brasil era utilizado, né? A madeira ia para a Europa para se extrair, colocar na água, ferver, soltar as bolhas de tinta do meio do tronco para ali tingir tecidos, né? Então, era para tingir tecido. A gente vai botar aí que era para botar na comida. Cuidado. Certo? Então, vamos lá. Número 4. As capitanias hereditárias eram pedaços de terras doado por Dom João III. Vamos virar para frente? Sentar virado para frente, por favor? Não? Não, sua irmã. Eram pedaços de terra doados por Dom João III a portugueses ricos, que ficaram conhecidos como donatários. Essas doações de terras, eles podiam vender? Não. O nome já está dizendo, era uma doação, mas que não poderia ser vendido. Poderia passar para o filho, por isso, hereditário, mas não poderia vender. É tipo uma herança, né? Letra B. Para administrar a colônia e as capitanias, implantou-se o chamado do Governo geral. Governo geral. Isso. Por quê? Por que foi governo geral? Ele governou tudo? Por que houve a adoção desse sistema de governo geral? Richard, por que passou para governo geral? Que maravilha. Fala. Sim, isso seria o segundo. Eles chegaram, já sabiam, só que não estava todo daquilo. Então, qualquer país poderia chegar e pegar. Sim, esse motivo, Davi, que você está falando, seria o segundo motivo por ter implantado o governo geral. O primeiro motivo por ter adotado esse sistema foi o quê? Olha o sistema anterior. Qual foi o sistema anterior? Capitanias. E aí, por que substituiu? Porque eles não estavam dando. Gente, que tristeza.
Está nem aí. Né? Governo geral foi adotado esse sistema aqui porque apenas 2 capitanias deram certo. A de Pernambuco, que implantou a cana-de-açúcar, e São Vicente, onde foi construída a primeira vila oficial do Brasil. São Vicente, que é São Paulo. Então, somente essas 2 deram certo. De 14 capitanias, só 2 deram certo. E aí as outras terras ficaram sem ninguém. Então, o rei de Portugal resolveu fazer o quê? Vamos enviar um governador geral que vai administrar toda a terra brasileira. As 2 que estavam indo bem continuam, mas ele vai tomar conta e administrar todo o resto. Então, gente, atenção, cuidado com as perguntas no teste. Esse é conteúdo do teste também. Quando a gente está fazendo correção, a gente está reforçando o conteúdo. Ah, professora, não vai passar a revisão? Olha a revisão aí. A revisão são os exercícios. Se você não faz empenho nem um pouquinho de lembrar, né? Isto é, se você prestou atenção durante as aulas, você tem que lembrar. Se você não prestou, você não vai lembrar nada. Ninguém pergunta nada, raramente alguém entra e faz um comentário, né? Difícil. Então, o governo geral foi por conta disso. E quem é que foi o primeiro governador geral? Um nome tão pequenininho. Que Dom Pedro? Dom Pedro não estava... Dom João. Não, Dom João era o rei de Portugal. Tomé de Souza, Yasmin aí. Ganhou um ponto. Ponto extra. Ponto extra, né? As pessoas estão só vagando aí, ó. Então, é preciso, é isso que Beth estava falando numa turma lá em cima. Não adianta vir presencial, ou mesmo que esteja online, e não está nem aí. Ligou lá, botou seu nomezinho lá e vai fazer outra coisa, vai jogar no celular, se tiver no computador. Está nem aí, vai dormir, está nem aí. Aí depois a gente pergunta, não sabe nada. E quem está na sala de aula não está com a cabeça pensando no conteúdo que está sendo falado. E isso está sendo um problema muito grande. Cuidado que ano que vem pode ficar pior. Não desejo isso. Eu estou vendo pela experiência de aprendizado. Isso me preocupa muito. Vamos lá, letra C. Apesar de muitos indígenas serem escravizados pelos donatários, donatário era aquele que ganhava a capitania. Donatário, capitania foi doada, né? Então, ele é donatário, é o dono, mas não pode vender. Apesar de muitos indígenas serem escravizados pelos donatários, houve forte o quê? Resistência, isso. Pode. Resistência de povos que não aceitavam ser dominados. Tanto os indígenas não aceitaram, né, se revoltavam, fugiam, como depois com a chegada dos negros africanos também. Letra D. Os padres pertencentes à Companhia de Jesus eram chamados de... Jesuítas. Isso, jesuítas. Letra E. O processo de... Catequização. Isso, catequização dos indígenas para adotarem a religião cristã, modificou a língua, os costumes e o modo de vida desse povo, né? Então, olha só, nós temos a catequização, era o quê? Era onde os jesuítas, nós vimos lá as missões na página anterior aí, ó, falando das missões,
locais onde eram construídas para colocar os indígenas ali, ensinar a língua portuguesa, ensinar a religião, ensinar uma outra profissão. Então, eles ficavam ali fazendo isso. Depois a gente vai falar dos bandeirantes, e os bandeirantes, que eram homens que já estavam aqui, portugueses que já estavam no Brasil aqui, vão em busca de pedras preciosas. E tem outros que vão em busca de indígena, e eles vão atacar esses locais das missões. Por quê? É como se o indígena ali já tivesse domesticado. E aí vai lá, pega eles para levar para vender. Antes do negro chegar, também se fazia isso. Tá? Então, a catequização é isso. Tia, Oi. quando que eu nasci? Ah, Quando que eu nasci? quando o quê? Quando que eu nasci? Gente, já esqueceu? Não, tia, porque minha mãe mandou fotos da festa, só que eu tive que apagar a liberdade de casa no celular. Anota, ó, mão, lápis, caneta no caderninho e bota lá coladinho ou deixa no caderno, né? Estou dizendo que vocês estão esquecendo só de foto? Ó, mão, caneta, né? Eu acho que só, né? Porque o restante a gente não trabalhou. Então, eu gostaria só de voltar aqui. Nós paramos aí nesse exercício porque o teste vai até a página 289, certo? Coloquei isso lá na plataforma. Deixa eu ver aqui. Exploração do ouro. Nós vimos os escravos domésticos, chegamos a ver? Sim, né? Vimos os anúncios, né? Certo. Agora eu gostaria de ver se eu consigo passar para vocês aqui, é pequenininho, um vídeo, vamos ver se eu consigo passar, pegando lá da internet. Deixa eu ver aqui o endereço dele para colocar aqui para vocês. Deixa eu ver tempo, são 2h07 ainda. Oi? Eu acho que dá tempo São 10h07 ainda. Dá tempo sim, ele é pequeno. Deixa eu ver aqui. YouTube. Espera aí um minutinho, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Na verdade, são 3 vídeos pequenos. Um de 1 minuto e pouco, o outro de 3, o outro de 5. Aí, isso. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Amigão, o que vai fazer? Hã? Ei, o que é? Na verdade, são 3 vídeos pequenos, mas são, assim, bem legais para... Peraí. Olha só, quando eu passo vídeo, gente, é para ter atenção naquilo que está assistindo, que é um reforço do conteúdo que já foi falado. Não é apenas assistir um videozinho. Ele tem informações que a gente já teve conhecimento. É um reforço. Então, tem gente que, quando eu passo vídeo, eu percebo isso. Ó, tá nem aí. Eu acho que o vídeo, ele faz uma grande influência quando a gente assiste com atenção. Então, não é hora de escrever, não é hora de pegar em nada, é hora só de atenção para o vídeo. Se você quiser questionar alguma coisa do vídeo, aí você anota lá uma palavrinha, alguma coisa referente àquilo, para tirar sua dúvida. Dei o meu recado, né? Deixa eu ver.
Já vi? Agora aqui, como é que eu vou compartilhar? Vem cá, ajudante. Só isso. E aí, o pessoal de casa, tá vendo? Vou desligar, calma. Sim. Tá bom. Um minutinho. Beleza. Aí. Como é que eu volto lá agora? Ai, caramba. Tá. Vou desligar o meu microfone aqui, tá? Atenção, podemos? Lhe interessa, Richard? Não parece. Senta aqui na frente para você ficar com bastante atenção. Pode deixar tudo aí. Só para ver o vídeo. Nas navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. A América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra.
Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. O que ele passou ali no vídeo que nós falamos? Alguma coisa? Quase tudo, tudo. O que foi? O que tem ali? As negociações. As viagens. As negociações, vocês viram que falou? Que o governo brasileiro negociava escravos. Isso, que na própria África havia o quê? O sistema de escravo. Aqueles que perdiam, né, no conflito, tornava-se escravo do grupo vencedor. Fala, não. Pode falar, fala. Então, nós temos aí, falou ali o termo usado, cativos. Cativos eram os negros que foram escravizados. Então, se vê uma palavra desse tipo, cativo, lembra que são escravos, né? Então, são cativos. Isso. Então, nós temos... Oi? Oi? Sim. Então, nós estamos observamos, né, a vinda, os navios negreiros. Então, foi o trabalho de vocês exatamente transformado aí, né? Aliás, a informação transformado numa maquete. Então, foi isso que eu quis que vocês fizessem. Os indígenas, como eram mais habilidosos na mata, né, às vezes encontravam alguma outra tribo para se abrigar, mas se a tribo fosse inimiga, também não iria aceitá-los, né? E aí tem mais umzinho aqui que dá para vocês verem também. Que foi? Fala, meu. Hã? Ah, sim. Vamos ver. Sim, ali dentro do... Deixa eu ver o outro aqui. Ai. É pequenininho também. Pode ver que eu recreio agora, amigo. Segura a onda aí um pouquinho, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, gente, sobre a produção açucareira. Bem legal também. Então, vamos ver aqui. Agora todo mundo vendo? Sim? Sim? Agora sim. Sim. Ah, é bem pequeno também. Deixa eu ver aqui. Eu quero desligar meu microfone. Ah, tá. Então, vamos lá, gente, rapidinho. Em 16 e 18, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente, derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida, eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas.
Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separar em diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. No vídeo, esse pequenininho, a gente pode observar os pães de açúcar. Né? Eu não cheguei a comentar com vocês que, depois que colocava o açúcar ali, havia uma concentração. Né? A cuia, a parte de baixo, ficava o açúcar mais escuro. Né? A parte de cima ficava um pouco mais claro. Não branquinho, igual esse que a gente conhece, mas ficava mais claro do que a parte de baixo. É como se a concentração fosse para baixo, tipo, quando a gente vê um caldo de cana, a gente percebe que ele é bem escuro. É como se o açúcar, né, chegasse mais concentrado do meio para baixo e do meio para cima ficasse um pouco menos. Então, ele ficaria mais claro. Né? Depois, eles iriam ser embarcados, ficavam 20 dias antes de embarcar para ser levado para a Europa. Né? Então, a gente tem aí esse processo, esse vídeo é bem pequenininho, mas ele é bem prático, que mostra todas as etapas do processo do açúcar. Tá? Bom, gente, então, não fiz a chamada, espera aí, só um minuto. Tem que fazer a chamada. Amanhã, como nós corrigimos a tarefa que estava faltando, amanhã vou ver se há possibilidade, eu já montei, mas vou ver se há possibilidade da gente fazer um daqueles joguinhos que a gente fazia no passado. E já nem lembra, pela cara faz assim, né? Eba! Como que se fazia, né? Então, eu já montei, até onde é o conteúdo, eu já montei. Bem fácil, só que a gente tem aquele lance, às vezes ele repete a pergunta que já foi. Aquele que é esperto, guarda qual foi a resposta. Né? Tem gente que vai na mesma pergunta, já deu aquela pergunta e ele não lembra. Vamos lá, rapidamente? Alexandre, desculpa. Ana Beatriz. Ana Carolina. Ângelo. Faltou. Breno. Jesus. Qual? Tá aí. Não, ele faltou. Breno Lima. Presente. Caio. Tá online. Ele tinha entrado a hora do recreio. Ele tá aqui, só que não responde. Então, não responde a falta. Davi. Felipe. Presente. Gabriela. Felipe tá aqui. Giovana. Presente. Gustavo. Isaac. Presente. Isabela. Jonas. Presente. João Henrique. Presente. João Pedro. Presencial. Josias. Presencial. Juliana. Presente. Júlia. Tailane. Maria Eduarda. Lá atrás. Maria Fernanda. Faltou. Maria Luísa. Faltou. Maria Raíssa. Presente. Mariana.
Matheus. Presente. Miguel. Ok, Botou no Miguel. chat. Helena. Milena. Presente. Ele tá aí. Nathalie. Caio respondeu agora? Não, é que eu tive que ir no banheiro. Ah, então avisa. Tá bom, desculpa. Pedro. Richard. Sofia. Cadê Sofia? Botou no chat. Ok, Sofia, recebi seu trabalho. Ó, ficou ótimo também, hein? Tiago Faltou. e Yasmin. Presente. Ele já rapou fora, olha lá. Ele gosta daquilo lá, ele gosta do papo intenso, né? Posso fazer nada. Aí cada um sabe de si. Gente, até amanhã, então. Vamos ver se a gente consegue fazer um joguinho de revisão do conteúdo. Tchau. Até amanhã. Professor, até amanhã. Pode ser da rolê.